Oi, turma. Livro novo e grosso. Francisco de Assis. Amo Francisco de Assis. Encontrei pela internet fuçando, né? Procurando alguma coisa sobre a obra de Francisco de Assis. E aí eu encontrei, através do espírito Miramês, o autor João Nunes Maia, o médium, né? E aí eles falam aqui na capa do livro, eu sempre gosto de ler essas anotações, né? Como uma parte de introdução daquilo que a gente vai estar estudando. Então aqui na capa consta o seguinte, ó. Dentre os fatos interessantes que acontecem durante os períodos em que este livro foi recebido, achamos válido relatar o último, pela ilação evidenciada em várias passagens do personagem com os sofredores. No exato momento em que o médium João Nunes Maia colocava o ponto final no último capítulo do livro, para a porta de sua residência, um ônibus que se transportava 40 rancenianos, provenientes de uma das diversas colônias existentes no Brasil, que percorrendo enormes distâncias tinham vindo a Belo Horizonte para agradecer a cura e o alívio proporcionado por medicamento que lhes foram enviados. No interior da residência do médium, foram informados do ocorrido e grandes foram os momentos de emoção e alegria, proporcionados pela leitura de vários trechos em que o amor era o agente da esperança nos caminhos de dor. Irmanados pelos eflúvios suaves que se formavam com a simples menção do poverelo, choraram médium e visitantes, nesse ambiente de paz e de luz, onde não faltou a presença dos benfeitores espirituais. Foi feita a prece de agradecimento pela conclusão do livro e pelas graças recebidas. Olha que interessante, quando ele estava terminando o livro, parou um ônibus com 40 rancenianos agradecendo o tratamento espiritual que foi feito pelo médium através da espiritualidade a essas pessoas. Já estou começando a gostar do livro, hein? Vamos lá. Na outra capa está escrito assim: o livro Francisco de Assis é como um rasgo divino do véu que encobria acontecimentos a serem acrescentados a outros já conhecidos e registrados na história, que vieram ajudar na reforma de muitas almas, que aguardavam exemplos de luz para prosseguirem sua jornada pelo caminho da verdade. Amigo e seguidor de Francisco de Assis, na personalidade de Shaolin Irmão Luiz Miramês, além de descrever lances desconhecidos da vida e da obra de Francisco de Assis, invoca com felicidade rara, dentro da filosofia reencarnacionista, a ação inestimável dos espíritos enobrecidos pelas conquistas morais na obra infinita do Criador, em colaboração direta com Jesus, na sublime direção deste planeta, que, dotado de todos os recursos necessários, oferece estágio redentor aos recalcitrantes do equívoco no cumprimento das leis divinas. Então, assim, numa outra encarnação, Miramês, ele teve junto com Francisco de Assis, com esse nome de Shaolin Irmão Luiz, né? Então ele já teve uma passagem com Francisco de Assis, por isso que ele deu a comunicação para falar um pouquinho mais sobre essa personalidade Francisco de Assis. Eu particularmente sou muito apaixonada por ele, pela simplicidade, pelo trabalho de humildade que ele sempre realizou, né? Aqui o livro ele foi criado, na sua primeira edição, em 1985. Esse livro que está comigo aqui, ele já é a 36ª edição. Eu comprei essa 36ª edição, ela foi feita em 2022 e eu comprei esse livro em 13 de junho de 2023. Aí vocês podem estar perguntando assim, Patrícia, mas por que você comprou há 2 anos atrás e só agora que você está lendo?
Gente, eu comprei, né, na internet, Francisco de Assis, eu não sabia muito a respeito e falei assim, eu vou comprar para saber a história de Francisco. Mas eu não prestei atenção de quantas páginas eram. Quando eu olhei, chegou aqui em casa, que eu olhei e vi aqui 405 páginas. Eu falei, gente, isso aqui é uma novela, isso aqui vai demorar uma vida para ler. Em primeiro lugar, não vou ficar pegando um livro tão grosso assim. Logo quando eu comecei as leituras, eu falei, se eu ficar aqui a vida inteira lendo, o pessoal nem vai ficar olhando pra minha cara, né? Ninguém vai ter paciência. Aí eu guardei, falei, não, livro muito grande assim, o pessoal não vai se interessar. Aí eu ensaiei novamente, falei, não, vou pegar para ler. Aí tem algumas passagens assim que a vista, né, grossa, olhando por cima assim, falei, gente, eu não vou saber explicar. Eu vou ler, mas não vou saber explicar. Falei, deixa lá guardado de novo. Sabe quando você fica ensaiando, pega, não pega, pega, não pega? E nisso o tempo foi passando. 2 anos. Tem 2 anos que essa obra tá guardada, ó, novinha, tá brilhando, ó. Nunca li. Então, o que eu convido vocês? É grande, porém eu acredito que não vai ser cansativo, porque já começou, vocês viram, né? Já começou com uma notícia assim tão, tão legal, tão diferente, né? Já da visita de 40, Ranceniano, agradecendo melhora de saúde por um tratamento espiritual dado pelo médium e pelo espírito miramês. Eu sei um pouco, bem pouco mesmo, a respeito dele, que acabam que algumas casas que dizem evocar esse espírito acabam se tornando um pouco ritualista, né? Acabam se tornando um pouco espiritualista. Então, assim como nós terminamos o outro livro, Chico é Kardec, e eu disse bem claro e volto a repetir, para mim não importa dentro da doutrina espírita quem está certo, quem está errado. Eu pego aquilo que me cabe, aquilo que me faz bem. Então, mesmo sabendo que esse espírito miramês, ele aparece em alguns centros que são espiritualistas, e existem médiums que diz que recebem ele, e que o trabalho feito com ritual também pertence a esse espírito, não me cabe julgar se está certo ou se está errado, não me cabe julgar se esse espírito é totalmente confiável ou não, porque falha todo mundo tem. Então, o que acontece comigo? Eu vou aproveitar da obra o que me serve. Eu vou ler, eu vou entender da minha forma, eu vou usar aquilo que é bom para mim, né? E a mesma coisa eu convido vocês. Então, não é porque eu vou estar lendo sobre esse autor, sobre esse espírito, e que, né, é correto, é o mais certo, é o perfeito, é o verdadeiro. Cada um tira para si aquilo que é bom. Aquilo que a gente vê que não é bom, aquilo que a gente duvidar, não pega. É simples assim. Então, dentro da doutrina, o mais confiável é o Kardec. E ponto. Depois do Kardec, tudo se levanta a lebre de um possível plágio, palavras que foram ditadas por espíritos não tão evoluídos. E, depois do Kardec, não tem nada assim que seja tão confiável. Tudo pode ter falha, né? No caso do Kardec, a gente sabe que existiu ali uma série de espíritos superiores e que, sem dúvida nenhuma, espalhados por tantos países, trazendo as mesmas mensagens, seria praticamente impossível um plágio, uma mentira, uma falsa verdade. Então, o que nós estamos aqui não é para julgar o que é certo, o que é errado, a gente só está aqui para poder fazer leitura, acrescentar essa leitura no nosso dia a dia no que for bom, e o que não for bom a gente descarta. Eu acredito que seja um livro que vai trazer bastante informação sobre a vida dele, né, do Francisco de Assis. Miramês, na outra encarnação, então, esteve junto com o Francisco de Assis, e teve o prazer de acompanhar aí a sua jornada, os seus ensinamentos, os seus aprendizados, e creio que é isso que ele vai trazer para a gente no livro, não é? Quanto ao autor, João Nunes Maia, né, um médium, não tem a biografia dele aqui no livro. Então eu vou pesquisar, como eu fiz do Chico e Kardec, né, a respeito do Carlos Abatelli e o Inácio Ferreira, eu tive que pesquisar também, porque não tinha a biografia dos dois no livro passado. Então eu vou fazer
a pesquisa curtinha, uma descrição curtinha sobre o Miramês e sobre o João Nunes Maia e trago amanhã para vocês. E aqui tem a parte... Achei interessante essa parte do agradecimento aqui, ó. A publicação desse livro somente se tornou possível mediante a colaboração inestimável de pessoas de boa vontade, nas várias faces de sua confecção. Aqueles que tornaram possível essa edição especial, expressamos também de forma especial a nossa gratidão. Associação Cultural Cândido Portinari, no Rio de Janeiro, João Cândido Portinari, Center Foto Belo Horizonte, Eduardo Rodrigues de Moraes, Belo Horizonte, pelo esforço de todos em favor da divulgação dos postulados doutrinários e evangélicos, o nosso reconhecimento. A editora. A editora que nós temos aqui é a editora Fonte Viva, que ela pertence a Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? No sumário, eles colocaram aqui o prefácio, vai ter sobre o apóstolo João, uma cidade diferente, lembrar Cristo, a estrela da Idade Média, os 201, João Evangelista em Roma, a família Bernardone, simbiose divina, unidos para o bem, nasce Francisco, despertar, começa a luta, experiência diferente, pai e filho, Cristo fala, os primeiros passos, o Papa e Francisco, a comunidade franciscana, o servo querido, o encontro sublime, cura divina, Francisco e o Papa, sempre convosco, de Oriente ao infinito, Pai Francisco no Monte Alverne, a importância da dor, o triunfo do amor. Isso está no nosso sumário. Agora, o prefácio, ele fala o seguinte: para se falar sobre um anjo, torna-se necessário ser um anjo também, condição da qual estamos muito longe. Vamos dar leves traços sobre esse livro que retrata a personalidade de Francisco de Assis há 8 séculos atrás. O nosso companheiro Miramês escolheu alguns acontecimentos ocorridos no Poverello de Assis em uma sequência de 44 anos e que foram 44 anos de caridade, vividos no seio da humanidade, essa humanidade que ignorou a grandeza dessa alma de esferas distantes. Espírito destinado a deixar um traço de união entre todos os seres que vivem e em todas as organizações políticas e religiosas. O nosso amigo espiritual nos diz que esse livro é uma simples anotação sobre a vida deste grande santo, que faz parte do Colégio Apostolar de Jesus Cristo. Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor, fazendo-a sair da teoria e avançar para a prática do dia a dia. Não há jeito na terra de se pensar e escrever sobre caridade sem lembrar do homem da Úmbria. Todos os caminhos por onde passou falam dele. Deixou impregnado no tempo e no espaço, nas coisas e na própria natureza, algo divino, que somente o tempo poderá revelar no futuro para a grandeza da fé. Não se pode lembrar dos Rancenianos sem encontrar a figura extraordinária de Francisco. Não se pode falar da assistência social sem que ele esteja no meio. Não se pode referir ao amor sem a sua benfeitora e radiação. O Cristo operava no mundo pelas mãos desse anjo de Deus, confortando os doentes, curando os enfermos, instruindo os ignorantes, fartando os famintos e vestindo os nus. Dava sem receber e recebia distribuindo. Amava sem exigências e, quando ofendido, amava o ofensor. Abençoava a todos e, quando apedrejado, servia mais. Falava sem ferir e, quando ferido, compreendia o revoltado. Nunca se indignava e, quando em meio à revolta, orava em favor de todos. Trabalhava e amava o trabalho. Defrontando-se com a inércia, estimulava o labor. Tinha como base da felicidade a alegria. Quando encontrava tristeza, alegrava-se mais. Não falava em doenças. Quando encontrava enfermos, enfatizava a saúde sem esquecer a fé.
Ouvia em silêncio os que sofriam e falava quando a sua palavra fosse consolo ou paz. Desejava o bem de todos, sem cogitar de onde procediam, para onde iam, a qual escola ou partido político pertenciam. Não era dado a examinar procedências para servir, pois via a todos como filhos de Deus. Este livro é uma bandeira de simplicidade, é um conjunto de regras fundamentais nos preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abre uma compreensão mais vasta nos cambiantes da fraternidade pura, colocando os dois mundos em completa sintonia, para que a caridade se saliente em todos os contornos da harmonia celestial. Mostra a natureza enfocando o Criador em várias operações, fazendo expressar nos inúmeros reinos, nos quais tudo vive e busca o belo, em demanda a perfeição. Francisco de Assis mostra o quanto vale o amor e faz a humanidade conhecer aquele Cristo de 2000 anos, fundindo e refundindo todas as virtudes, as imperfeições, lutou contra os instintos inferiores e alcançou a vitória sobre os inimigos internos, consolidou os dons espirituais no coração e irradiou o bem em todas as direções. Foi bom, foi justo e honesto. Foi feliz, trabalhador e irmão. Foi perdão. Foi manso, enérgico e compreensivo. Foi caridoso, foi carinhoso e foi pai. Foi tolerante, humilde e pastor. Foi santo. Foi místico e foi homem. Foi anjo, porque cultivou um jardim de virtudes dentro do coração, na presença do Cristo e na lavoura de Deus. Este livro ser-te-á alimento para o espírito e saúde para todos os corpos que o Senhor te emprestou. Bezerra, Belo Horizonte, 19 de julho de 1982. Esse livro aguarda grandes ensinamentos, gente, eu tenho quase certeza disso. Bora lá, vamos ensinar e vamos aprender. Ou melhor, vamos aprender para depois a gente ensinar. Nós vamos repassar esse amor que Francisco trouxe para nós. Eu tenho certeza disso.